Um bom dia para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos e iniciamos rezando. Hoje, no dia em que a igreja faz memória de um grande santo, São Felipe Neri, italiano, que viveu no século XVI e que dedicou a sua vida à evangelização, sobretudo das crianças e dos jovens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que não cessais de elevar à glória da santidade os vossos servos fiéis e prudentes, concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo que ardia no coração de São Felipe Neri. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 32 ao versículo 45. E aqui São Marcos nos lembra que Jesus está a caminho. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia na frente. E nesta subida de Jesus para Jerusalém, pelo menos como nos relata São Marcos, pelo menos 3 vezes Jesus diz claramente, chama os discípulos à parte e diz: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Então, por 3 vezes, como dizíamos, Jesus faz o anúncio da sua paixão, da sua morte, mas também da sua ressurreição. E isso cria uma certa perplexidade nos discípulos, não é? Porque estavam ali convivendo com Jesus. Até mesmo no início do Evangelho de São Marcos, nós temos um sucesso da missão, tantas pessoas que estão indo ao encontro de Jesus, tantos doentes que são curados por ele, tantos espíritos que são expulsos também pelo poder de Jesus. E agora Jesus começa a falar que eles estão indo para Jerusalém e lá ele vai sofrer, vai morrer, mas também vai ressuscitar. Então isso cria no coração, na mente dos discípulos um medo, né? Eles estavam com medo, estavam temerosos, porque não estavam também compreendendo bem o que é que Jesus estava falando diante, né, de toda a sua missão. Mas interessante, né, e ao mesmo tempo chocante, é que Jesus fala abertamente. Jesus não engana aqueles que estão seguindo, mas ao mesmo tempo eles começam a negar aquilo que estão ouvindo, né, com conversas paralelas. Isso é muito comum, né? Quando a gente não quer escutar a verdade, então a gente começa a fazer aquele ruído de fundo para impedir que ouçamos com nitidez a verdade. Então isso é um mecanismo de defesa, querer dispersar-se, querer criar uma espécie de caminho paralelo para não escutar a verdade. E aí essa reação dos discípulos, essa resistência de ouvir a verdade da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, se expressa aqui no pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. E é um pedido ousado, né? E ao mesmo tempo demonstra uma alienação, né, de quem estava seguindo Jesus, de quem estava ouvindo o ensinamento de Jesus e agora vai fazer um pedido totalmente dissonante. Eles se aproximam e ainda impõem, né? Não é nem uma questão de apresentar um desejo, mas é de dar uma ordem. E o que é que eles dizem? Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Queremos, né? Não desejamos, né? Mas uma imposição a Jesus. E Jesus pergunta: então, o que é que quereis que eu vos faça? Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória, ou seja, os primeiros lugares, os privilégios. Então, totalmente dissonante com o ensinamento de Jesus e com a prática de Jesus. Quem quiser ser o maior de todos, seja o servidor de todos,
quem quiser ser o primeiro, seja o último, e assim por diante. Então, todo o ensinamento de Jesus, que eles já tinham escutado e eles já tinham visto, porque Jesus não ensina apenas com palavras, Jesus ensina com as atitudes. E agora eles vão pedir justamente isso, os privilégios, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E de novo, Jesus não engana ninguém, Jesus é muito claro. E Jesus, ele interpela esses discípulos, né, fazendo uma provocação. Vós não sabeis o que pedis? E de fato eles não estavam sabendo ainda, porque como não havia acontecido, né, tudo aquilo que Jesus tinha anunciado, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, então eles não sabiam o que estavam pedindo. E aqui Jesus coloca duas imagens interessantes para compreender, né, aquilo que vai acontecer com ele. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Então, o que é este cálice? Aí nós vamos lá para o momento do Horto das Oliveiras, né, do sofrimento de Jesus, né, da sua angústia profunda diante da morte, que ele vai dizer: Pai, afasta de mim este cálice. Então, o cálice se simboliza justamente a amargura, o sofrimento, né, a dor, né, da sua paixão e da sua morte, mas que seja feita a vossa vontade. Então, diz o próprio Jesus, né, o que é esse cálice, mas ao mesmo tempo a vontade de Deus está acima de tudo. Então, por isso que Jesus pergunta: vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Então, a primeira comparação. E a segunda: podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Bom, estamos no capítulo 10 de Marcos. O batismo de Jesus já foi relatado no capítulo 1, então não é o batismo de João Batista. O batismo de João Batista é anúncio, mas o batismo que Jesus está falando aqui é a sua morte. Por isso que São Paulo depois vai dizer que na morte de Cristo nós somos sepultados, nós somos batizados para ressurgir com Ele para a vida nova. Então o batismo aqui não é o batismo nas águas, como fez com João Batista, mas é a morte, ou seja, a entrada definitiva na vida. E, portanto, para nós também, que seguimos Jesus, é um grande desafio. É um grande desafio de não exigir nem recompensas, nem privilégios, mas acolher já o dom do seguimento, o dom do chamado, o dom da vocação. Isso já é um grande privilégio. Quando Jesus nos chama para segui-lo, para estar com Ele. Então, esse é o grande presente que nós podemos receber, é o grande e privilegiado, podemos assim dizer, lugar, estar junto dele. Então, é preciso que nós tenhamos esta lucidez para não cairmos na tentação, né, de colocar como pretexto de exigência, né, de privilégios, né, de vantagens, o seguimento de Jesus. Porque o próprio Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. E é interessante que os outros 10 ficam indignados, né? Diz aqui: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Mas é interessante que o próprio Evangelho diz que eles vinham discutindo no caminho, né? Num trecho do Evangelho, diz: eles vinham discutindo no caminho quem era o maior. E quando Jesus chega em casa, então chama, né, e pergunta: o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? Aí eles ficam até envergonhados, né? Então essa indignação, né, dos 10 em relação aos 2 que fizeram o pedido explícito, isso também não é muito coerente, né, porque eles não estão indignados porque eles são atrevidos ao fazerem o pedido. Parece que eles estão indignados porque estão invejando. Isto é, eles também queriam fazer isso, mas talvez não tivessem a coragem. Então, peçamos ao Senhor esta graça da humildade, de segui-lo, né, com confiança e humildade, e não cairmos na tentação de tornarmos, não é, essa decisão de segui-lo um pretexto para exigir algum privilégio, alguma vantagem.
Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.